Oi, quem fala é o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar do vídeo de hoje, não deixe de se cadastrar no nosso canal, dar seu like e fazer seus comentários. Também não lembre de sinalizar o sininho. Hoje o assunto que a gente vai falar é sobre a rinoplastia, as cirurgias do nariz. Vamos dar uma retrospectiva histórica desde o seu surgimento e falar das cirurgias mais atuais com seus prós e contras. Então, a cirurgia da rinoplastia, ela iniciou com a cirurgia reducional, que a gente chamava, que é a cirurgia de Joseph. Essa cirurgia, ela sempre tinha o objetivo de diminuir o nariz, ou seja, servia sempre para narizes grandes ficarem de tamanhos menores, né? Essa cirurgia, ela tinha como grande desvantagem o fato que ela fazia uma grande lesão da mucosa nasal e também podia causar problemas funcionais no nariz, ou seja, problemas respiratórios. E houve então uma evolução para a cirurgia da rinoplastia da mesma característica, só que extramucosa, né? Então, a extramucosa tu preserva toda a mucosa nasal do paciente e faz essa cirurgia também de característica reducional, mas preservando a mucosa. Tem uma grande vantagem dessa cirurgia, que é a recuperação muito rápida, não ter cicatrizes externas, né? E o paciente já consegue ver o resultado logo nos primeiros dias da cirurgia. Eu gosto muito de fazer essa cirurgia, foi a primeira que eu aprendi no meu período de residência médica em cirurgia plástica e utilizo ela até hoje. Eu acabo escolhendo essa cirurgia para pacientes com o dorso nasal mais alto, né? E que o objetivo mesmo é fazer uma cirurgia reducional e também que não seja um paciente com muitas características que tenha de mudança na ponta nasal ou que tenha que fazer muitas cirurgias funcionais no nariz. Nesse período ainda, né, houve uma outra cirurgia que eu tive a oportunidade de observar, um grande mestre dessa cirurgia lá do Rio de Janeiro, o Dr. Pitombo, um cirurgião plástico famoso dessa cirurgia, que é a cirurgia chamada Delivery, ou cirurgia semi-aberta, não era nem a fechada nem a aberta. É uma cirurgia com as mesmas características da cirurgia da endorrinoplastia, né, da cirurgia fechada, extramucosa, com a diferença que conseguia expor as cartilagens da ponta do nariz e fazer algumas manobras ali de modificação. Então tu tinha exposição apenas da ponta nasal, não só do nariz, mas da ponta nasal. Então essa é a cirurgia chamada Delivery ou semi-aberta. Também no meu período de residência médica, eu peguei bem a transição, então estava vendo ali entre a endorrinoplastia e exorrinoplastia, né? Não tive uma decisão para um lado ou para outro. Hoje eu utilizo tanto uma técnica quanto a outra, né? Eu gosto das duas. E eu peguei bem nesse período de transição, então já aprendi já desde o início da residência também a exorrinoplastia ou a rinoplastia estruturada. O que seria essa cirurgia? Então essa é uma cirurgia onde a gente faz um pequeno corte aqui na columela, levanta toda a pele do nariz, expõe todas as cartilagens do nariz, então o nariz é completamente exposto. E ela tem uma grande vantagem em que tu faz a cirurgia com visão direta das cartilagens. Então tu consegue fazer medições precisas com compasso, com régua, da ponta nasal para deixar ela de maneira mais milimétrica. Tu consegue no dorso do nariz, nesse teto, fazer a reconstrução dele quando esse teto tem algum problema de válvula nasal interna ou externa, né? Então tu consegue fazer toda a reconstrução. Então a cirurgia tem a maior visibilidade do nariz. Eu vejo como vantagem, então, nos casos mais difíceis ou que precisa de uma minúcia maior, essa técnica ela é vantajosa. E ela tem como desvantagem que ela dá um inchaço maior, demora um período maior para tu ver o resultado, por causa do inchaço de toda essa pele descolada, né? E a outra desvantagem é caso tu tenha que fazer uma reoperação, fica muito mais difícil fazer uma reoperação numa cirurgia de exorrinoplastia do que no paciente que você tenha feito uma endorrinoplastia na primeira cirurgia, em função da fibrose que tu vai encontrar nessa segunda cirurgia. E depois também a gente
Hoje evoluiu também para uma terceira possibilidade, que é nova, mas ao mesmo tempo antiga, que a gente chama de preservation. Então, hoje, o que tem se falado muito em muitos congressos, especialistas em nariz, é uma cirurgia chamada cirurgia preservadora, ou seja, o preservation, que muita gente utiliza uma mistura, até na prática, seria um preservation com a cirurgia exorrinoplastia estruturada, usa um pouco de cada uma, né? O objetivo, o que seria? Tu tá voltando um pouquinho lá na endorrinoplastia para não descolar ou fazer manobras no nariz que sejam desnecessárias. Tu vai realmente só descolar aquilo que realmente tu precisa visualizar, aquilo que precisa mexer, mas todo local que tu não precisa de grandes modificações, tu utiliza ainda as técnicas da endorrinoplastia. É uma evolução bastante interessante, mas ainda a maioria dos cirurgiões utilizam a cirurgia exorrinoplastia e a cirurgia estruturada. Essa ainda é uma cirurgia ainda de vanguarda. É importante também falar das cirurgias de nariz secundárias, né? O que seria uma cirurgia secundária? São cirurgias que já teve uma primeira operação, o paciente não ficou satisfeito por algum motivo, né? Existe uma estatística em cirurgia nasal que mesmo os melhores cirurgiões, eles têm um índice de reoperação de 20%, ou seja, a cada 10 pacientes, 2 pacientes vão ter que fazer alguma reoperação por algum motivo, ou um problema funcional, ou um problema estético, ou alguma coisa que teria que melhorar, o que é uma incidência relativamente grande. Qual que é o problema das cirurgias de nariz secundárias? Elas são de extrema complexidade, extremamente difíceis, existe um maior risco de haver uma necrose da pele do nariz e também de resultados desfavoráveis, porque esse nariz já foi mexido, já tem fibrose, já tem menor vascularização, então somente cirurgiões com bastante experiência se arriscam a fazer cirurgias secundárias, e é bastante importante lembrar para os pacientes sobre isso, porque muitas vezes eles pedem uma reoperação por um detalhe muito pequeno, mas para a solução daquele detalhe pequeno, às vezes é necessária uma cirurgia muito grande, e isso o paciente muitas vezes não consegue entender. E isso é muito importante, porque a frase que muitas vezes é dito é assim, que conseguimos um resultado 8 na cirurgia, no seu nariz, e você gostaria do 9, mas às vezes numa cirurgia secundária a chance desse nariz de 8 virar uma nota 6 é maior do que esse nariz de nota 8 virar uma nota 9. Então isso tem que ser muito bem explicado, porque se submeter a uma cirurgia secundária, às vezes tu pode ter um resultado até pior do que você já tinha inicialmente. Então ela deve ser indicada apenas com uma coisa que realmente é muito necessária, um problema estético muito visível, um problema funcional muito importante. Para pequenos refinamentos, é melhor, às vezes, a pessoa se contentar com aquele resultado que ela tem. Outra evolução na cirurgia do nariz é a rinomodelação. O que seria isso? Com esses produtos de ácido hialurônico com G' maior, ou seja, mais espessos e com uma durabilidade maior, alguns pequenos refinamentos de nariz que às vezes o paciente vinha no consultório e a gente falava, não, é muito pouquinho, nem vale a pena uma cirurgia, hoje a gente consegue melhorar com o ácido hialurônico fazendo a rinomodelação. Ela é ideal para casos onde o paciente tem pequenos desníveis no dorso ou quando a ponta ela é levemente caída. Então a gente consegue fazer uma estaca aqui com ácido hialurônico, dando uma pequena empinadinha no nariz da pessoa e deixando a pontinha um pouquinho mais reta. Hoje, também tem se evoluído com essas técnicas, então tem sido possível fazer também com ácido hialurônico pequenas correções de desvios do dorso nasal, dessa pirâmide, deixando o nariz um pouquinho mais reto no dorso, né? E também é interessante que em muitas situações, às vezes, o paciente operou o nariz e quer corrigir um pequeno detalhe, ao invés de fazer uma rinoplastia secundária, que é uma cirurgia bastante complexa, às vezes a gente coloca um pouquinho de ácido hialurônico e faz essa pequena correção. E em terceiro lugar, gostaria de falar da rinoplastia funcional. O que seria a rinoplastia funcional? É aquela rinoplastia em que o paciente ele vai operar por estética, mas ele também tem um problema respiratório. E teve uma grande evolução na rinoplastia, que antes a cirurgia funcional era basicamente a cirurgia do corneto e a cirurgia do septo, e hoje tem se trabalhado muito
as válvulas nasais. O que seriam as válvulas nasais? Seria o teto do nariz, né? Que quando ele está mais fechado, existe uma piora da respiração. E essa válvula pode ser aqui nessa parte mais externa, que a gente chama de válvula nasal externa, ou ela pode ser aqui mais internamente, que a gente chama de válvula nasal interna. Então a gente faz o trabalho num paciente que tem uma dificuldade respiratória, não só na parte estética, mas na melhora funcional. Então, ele ganha 2 benefícios durante a cirurgia. E também a cirurgia nasal funcional no paciente de rinoplastia secundária, em que a primeira rinoplastia causou um problema funcional e aí na segunda cirurgia é feita uma melhora, uma recuperação da funcionalidade do nariz. Então, para quem gostou desse vídeo, fico aguardando então os comentários, as perguntas, fico à disposição e muito obrigado.